Amém? Glória a Deus. Minha fé. Meus queridos, vamos rapidinho aqui, estamos bem atrasados na hora hoje, já são 8h15 quase, mas vamos aqui no livro de Jó, capítulo número 1. Jó, capítulo 1, não se preocupem que vamos terminar no horário, viu? Amém? Jó, capítulo número 1, fácil de achar, é o livro antes dos Salmos. Capítulo 1 de Jó, versículo número 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, diga comigo, homem íntegro, e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Pula comigo agora lá no versículo número 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro. Quem está dizendo isso agora? O próprio Deus. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez eu me ponho da sua bendita presença, oro também, ó Deus, por cada um de nós que estamos nesta congregação hoje à noite. Suplico mais uma vez a maravilhosa manifestação do Espírito Santo, agindo de tal maneira, Pai querido, que o homem desapareça e que a glória do Senhor resplandeça no nosso meio. Venha abençoar cada um de nós, venha nesta hora romper, Senhor, com barreiras, preconceitos, tudo aquilo, Pai querido, que possa impedir que a palavra alcance a nossa mente e coração nessa noite. Eu oro pedindo a ajuda do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, meus amados. Quero nesta noite falar um pouco sobre integridade. O que é integridade? O que significa isto? Integridade já diz tudo, significa inteiro, pleno, total. Significa de fato que não há nenhum tipo de fragmento. É você, como filho de Deus, vivenciar na sua vida de fé uma firmeza tamanha que você é aqui na igreja esta pessoa e lá fora a mesma pessoa. Inteireza de vida. Eu fico maravilhado, queridos, porque esse texto que lemos hoje à noite, o livro de Jó, começa descrevendo este homem, que dizem na cronologia bíblica, talvez Jó tenha sido um contemporâneo de Melquisedeque, uma daquelas pessoas que viveram antes de Abraão, ou talvez naquela geração ali antes de Deus se manifestar na pessoa de Abraão, chamando para andar com ele e depois também separar um povo para si, através da descendência de Abraão, e dar a este povo suas leis, seus princípios, suas normas de condução na vida aqui na terra.
Mas Jó é uma pessoa que existiu porque tem nome, tem família, tem filhos, tem esposa, tem bens. Alguém disse que se fosse hoje para dar pastagem para todo o gado de Jó, gastaria talvez o estado do Paraná inteiro. Então era um homem muito rico, um homem muito abençoado. Mas a Bíblia não descreve, queridos, dizendo que Jó era muito rico, mas dizendo que ele era muito íntegro. Um homem reto, um homem que se desviava do mal. E como eu disse, Jó viveu antes da lei. Nós estamos na dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. Será que hoje à noite é possível Deus descrever alguém aqui na terra dizendo: você está vendo o meu servo ou minha serva por determinado nome? Eu quero dizer, aí é Deus dizendo que ele é um homem ou uma mulher íntegra, reto, uma pessoa que desvia sempre do mal. Será que nesta nossa geração, olhando Deus do céu, ele poderia dizer assim? Hoje, infelizmente, irmãos, temos vivido uma época de uma fé em Deus, mas de um comportamento cristão muito fragmentado. Isto é, eu sou muito bom, eu sou perfeito em determinadas áreas da minha vida, mas deixo lacunas, falhas enormes em outras áreas da vida. Diz uma história, é uma história, que um certo membro de uma igreja enorme, uma igreja muito grande, uma pessoa muito conceituada dentro da igreja, e esse homem um dia ia viajar, e ele passou num lugar que vendia comida, e ele pediu: olha, embrulha para mim, faz 2 sanduíches e embrulha para mim, porque não vamos comer agora, mas no transcorrer da viagem a gente para e come. E era um crente conceituado. Então, o garçom preparou e embrulhou, a pessoa ali serviu e embrulhou, ali que o serviu e embrulhou. E quando pararam para comer, eram 2 sanduíches, ao desembrulhar, percebeu que a pessoa, sem tomar consciência, deixou no meio do embrulho R$1.300. Quando ele viu aquilo, porque era um crente, respeitado da igreja, ele disse: puxa, já pensou o que vai acontecer com aquele garçom? Ele vai ser despedido, vão ver que houve um rombo lá, faltou R$1.300, vamos voltar lá e devolver esse dinheiro, porque não é nosso, a nossa consciência de cristão, não podemos fazer isso. Pegou o carro, voltou, e quando ele chegou e devolveu o dinheiro, o gerente olhou para eles e ficou tão maravilhado que diz: olha, é impossível achar gente assim. Eu vou chamar aqui o jornal, chamar o rádio, chamar a televisão, vou fazer uma reportagem, vocês merecem estampar a primeira página ou ir para o noticiário, porque vocês demonstraram essa virtude do caráter, da honestidade que a gente não se vê hoje.
O homem disse, não, por favor, não faça isso, de maneira nenhuma, eu quero que faça isso. E o gerente, não, mas eu quero tirar uma foto. Ele chamou o homem no ouvido e disse, não faça isso, eu não quero que tire foto, não publique nada. Porque a mulher que está comigo é esposa de um outro marido. Uma história que às vezes é muito real, viu? O homem era tão honesto que a consciência pesou para devolver o dinheiro. Mas ele carregava ao seu lado. Está entendendo? Isto não é integridade. Meus queridos irmãos, o exemplo desta ilustração hoje à noite serve para nos mostrar que não adianta eu ser muito certo, correto, em determinada área da minha vida, mas estar totalmente errado em outras áreas. O cristianismo, esse termo íntegro, significa inteireza, que isto é, a minha vida, aos olhos de Deus, ela é uma vida inteiramente dele, fazendo inteiramente a sua vontade. Quando Deus disse, o meu servo Jó é um homem íntegro, isto é, um homem completo. Hoje encontramos, infelizmente, muitas pessoas que são íntegros, bons em determinadas áreas da vida, mas muito falhos em outras áreas. Às vezes é uma pessoa super zelosa na área financeira, mordomo fiel, mas às vezes é muito relapso em outras áreas do seu comportamento espiritual. Às vezes, na área dos relacionamentos, tem sérios problemas, invejoso, às vezes temperamental. Infelizmente, a gente encontra muito disso hoje, irmãos. Deus se entristece quando nós somos como os fariseus. Quando Jesus disse que os fariseus eram, em algumas áreas, por exemplo, na área da mordomia, diz que os fariseus eram extremamente perfeitos. Eles levavam ao templo, consagravam suas ofertas e dizimava até do tempero de comida, que plantavam uma horta e colhiam ali endro, hortelã, essas coisas de temperar, colhiam e levavam o dízimo até destas coisas tão pequenas, porque diziam consigo mesmos, queremos estar em perfeição. Todavia Jesus disse, vocês negligenciam outros mandamentos da lei de suma importância. Ele cita várias áreas da vida onde eles eram negligentes. E Jesus disse, não adianta ser perfeito numa área e lapso, frágil, e deixa de cumprir outras áreas da sua vida. Integridade, irmãos, e retidão são qualidades de homens que temem a Deus e o servem com toda a inteireza do seu coração. Infelizmente, nós encontramos hoje no comportamento da igreja de Deus na terra
uma distância muito grande desse ideal de Deus, olhando para nós e vendo, você está vendo o meu servo ali, a minha serva ali, eu posso descrever que ele ou ela é íntegro, ele ou ela teme a Deus, ele foge do mal. A história de Jó, irmãos, é talvez a mais conhecida história de um homem que andou com Deus, serviu a Deus, eu diria no topo e também lá embaixo. Ele serviu a Deus em todas as circunstâncias da vida, quando tinha tudo e quando perdeu tudo, ele continuou honrando a Deus. Jó foi um homem íntegro. A primeira qualidade da sua integridade, irmãos, era a respeito do seu caráter. Se você gosta de ler bons livros da Bíblia, leia o livro de Jó. Jó era um homem de um caráter tão perfeito, irmãos, que os seus amigos que vieram ali consolá-lo, eles então, o livro de Jó, incrível, que o capítulo 1 descreve a tragédia, capítulo 1 e parte do capítulo 2, e os outros 40 capítulos descreve Jó debatendo com aqueles amigos que tenta achar nele algum motivo dele estar vivendo aquela tragédia. E eles iam então dizendo, olha, nessa determinada área da vida, como você tem sido? E ele então abriu o coração. Eles foram fazendo um exame na vida de Jó, de tal maneira que, lá no final da Bíblia, Deus pede para que Jó ore por eles. No final da história, no final do livro de Jó, Deus pede para que Jó ore por eles. Porque a visão de Deus a respeito de Jó é que ele era íntegro, reto e perfeito. Mas a visão dos amigos era, ninguém sofre se não for porque fez coisa errada e está sendo castigado. A ideia que a gente tem, queridos, é que o sofrimento, a disciplina, ela vem sempre, o sofrimento é sempre uma disciplina. E no caso de Jó não foi disciplina, porque Jó, Deus disse que ele era reto, justo, perfeito, desviava do mal. Então ele não estava sendo disciplinado. Mas Deus permitiu que Jó passasse por todo esse vale de sofrimento, de dor, de perda, de luto na sua casa, sem ter nenhum tipo de pecado perante Deus. Por isso, o caráter de Jó, quando tentaram dizer que ele tinha que descobrir, ele tinha que olhar lá, sondar mais o seu coração, e o próprio Jó tenta achar, mas ele não achava, porque dizia, olha, se alguém passava perto de mim, tinha necessidade, eu estendia a mão para ajudar. Vinha alguém, que Jó, o livro de Jó descreve, irmãos, que esse homem tinha uma sabedoria incrível. Se Salomão era sábio para aconselhar, Jó talvez fosse igual a Salomão ou mais. Porque ele tinha uma habilidade de as pessoas virem a ele e voltar com resposta às suas perguntas. Ele era um conselheiro. Ele foi um bom pai, ele foi um bom esposo, ele foi tudo isto. Então Jó reunia todas essas qualidades que o próprio Deus disse que ele era justo, íntegro, reto, um homem que se desviava do mal. Integridade no caráter. O que é caráter? Caráter, queridos, é esse conjunto de princípios que faz com que uma pessoa seja vista como uma pessoa honesta, uma pessoa que
honra, respeita. É essa pessoa que tem uma cara aqui, tem outra lá fora. É essa pessoa que ela é olhada e diz: este indivíduo, este homem, esta moça, esse moço, essa mulher, essa pessoa é uma pessoa de caráter. Hoje está muito em voga essa forma de dizer: fulano é um mau caráter. Fulano é um mau caráter. Quer dizer, essa pessoa tem uma cara, tem um comportamento que o leva a ser descrito como uma pessoa mau caráter, uma pessoa má, uma pessoa desonesta, uma pessoa corrupta, que pode ser descrita como uma pessoa sem caráter. Na vida de Jó, ele era um homem de caráter. Veja aqui no capítulo 2. Capítulo 2 de Jó. Lá no versículo número 8, encontramos, disse lá, esse foi o estado mais deplorável que ele chegou na escala da prova. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Chega então a sua esposa e diz assim: então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Lembra que Deus disse que ele era íntegro? E ela disse: ainda conservas a tua integridade? Tinha perdido tudo, os filhos morridos, todos os seus bens destruídos, não tinha lar, tinha queimado tudo, perdeu tudo. Ele não tinha uma cama mais, porque tinha sido tomado de úlceras malignas. Câncer tomou conta do corpo do homem inteiro. Úlceras malignas no corpo inteiro. E ele senta então na cinza, e a mulher dele chega assim: então, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Verso 10, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Normalmente, irmãos, o teste maior no caráter de uma pessoa é quando ela está passando por profundas provações, principalmente quando mexe naquilo que elas amam. Mexe com, no caso dele, mexeu com a sua saúde, mexeu com os seus bens, mexeu com seus filhos, perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha. A única coisa que lhe restou foi a mulher. E a mulher chega então e dá-lhe esse conselho, dizendo que ele deveria morrer. Amaldiçoa a Deus e... que declaração de amor, hein? Amaldiçoa a Deus e morre. Irmãos, eu não sei se eu suportaria o que Jó suportou. Acredito eu que nenhum de nós permaneceríamos íntegros, perfeitos e retos diante de Deus, numa escalada tão terrível de tribulação, de dor, de perda, de chegar num estado tão humilhante como o que ele chegou. Mas ainda a Bíblia disse que ele não pecou. Está lá na Bíblia que em
tudo isso, finalzinho do versículo 10, diz de lá o quê? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isto, ele não pecou. A pessoa, e queridos, sem integridade, vive de uma maneira quando tudo vai bem. Mas quando há uma reviravolta, também há uma reviravolta no seu comportamento espiritual. Infelizmente, há uma maneira de dizer que é muito amante de Deus, que ama a Deus, é íntegro, faz a sua vontade. Mas se vier provação, perda, tribulação, perde. O que mais tira as pessoas, irmãos, hoje, dos caminhos de Deus? Primeiro, eu acredito que é não saber lidar com a adversidade. O que mais tem levado pessoas que estavam felizes seguindo a Deus, seguindo a igreja, indo para a igreja, adorando a Deus, mas quando vem uma luta, uma dificuldade, vem uma tribulação, vem uma perda, logo essa pessoa também perde a sua alegria, o seu entusiasmo em servir a Deus. A pessoa sem integridade, infelizmente, a sua fé é condicionada ao momento, a sua emoção, a sua vontade de servir é condicionada ao momento. É importante frisar, irmãos, que a integridade, ela não tem preço, não tem cor, razão social ou nacionalidade. Ser íntegro não é porque eu nasci num lar bom ou ruim. Ser íntegro não é porque eu tenho ou não. É uma qualidade que Deus está procurando nesta geração do século 21. Íntegro é o indivíduo que sente, que pensa, fala e age da mesma forma. Isto é, há coerência entre aquilo que ele pensa, fala e age, independendo daquilo que está acontecendo no seu exterior. Assim era o caráter de Jó. Assim ele vivia. Assim ele incomodou Satanás, porque é bom, leia em casa esses 2 capítulos. Ele incomodou o diabo, porque o diabo diz, ele é íntegro porque o Senhor dá tudo para ele. Ele é íntegro porque é um homem cercado de toda a provisão da parte do Senhor para com ele. Por isso, ser íntegro assim é fácil. Deus disse, pois pode tirar. E quando tirou tudo, Deus disse, está vendo, Satanás, você viu lá que meu servo Jó continua sendo íntegro? Satanás disse, ele é íntegro porque ele perdeu tudo, mas ele ainda está cheio de saúde. Deus disse, então, pode tocar na saúde dele também, não pode tirar a vida. E é o texto que eu li hoje à noite no capítulo 2, que ele chega a esse estado. Infelizmente, irmãos, temos visto pessoas falarem, prometerem, mas não passar pela prova. E nesta noite não tem maneira de servir a Deus, irmãos, como Ele quer, sem a isenção de provas, de dificuldades que muitas vezes elas vêm quando nós menos esperamos. Jó era um homem que ele cria tanto em Deus, que quando você chega aqui no capítulo 19, versículo 25, ele disse, olha, uma coisa eu sei,
Eu sei que não tenho nada. Eu sei que perdi tudo, que nem saúde eu tenho, mas eu tenho uma coisa que isso o diabo não pode arrancar de mim, que é a minha fé. E ele então diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Meus filhos não vivem mais. A minha saúde se foi. Os meus bens eu perdi tudo. E eu nem sei o que vai ser amanhã, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive. Isto é, Satanás tirou tudo de Jó, irmãos, mas não tirou a sua fé. E quero dizer para você hoje à noite, talvez tenha alguém aqui que está passando muita luta, muito desânimo, e até tem perdido a alegria de servir a Deus. Quero dizer hoje à noite, deixa Deus te renovar. Porque você está muito longe de passar o que Jó passou. E ele disse: eu sei que o meu Redentor está vivo. E uma coisa ele disse: eu sei que Ele está olhando para mim. Eu sei que Ele vem advogar a minha causa. E eu sei que com estes meus olhos, eu o verei. Eu creio que Jó, irmãos, tinha uma esperança já da ressurreição, porque ele disse: esse meu corpo será revestido. O corpo dele estava totalmente doente. Mas ele disse: esse corpo será revestido. Eu não sei, alguns estudiosos da Bíblia dizem que talvez Jó estivesse fazendo uma declaração de como seria seu corpo na ressurreição. Mas Deus o revestiu ainda, porque ele voltou a ser um homem saudável depois. Mas ele, quando fez essa declaração, ele estava dizendo: o diabo pode roubar tudo, minha fé não. Eu continuo crendo no meu Redentor. Eu continuo crendo no meu Redentor. Jó, irmãos, imediatamente após receber as mais terríveis notícias de perdas e da sua própria saúde ser abalada, ele continua sendo aos olhos de Deus um homem justo, um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal. Que exemplo para mim e para você hoje à noite. Que devemos colocar a nossa cara no pó, nos humilharmos e dizer: ó Deus, me ajuda a ser menos reclamão que eu sou. Qualquer coisa eu estou murmurando, qualquer coisa eu estou reclamando, qualquer coisa eu estou achando culpado. Jó não buscou culpado, ele não disse: você é culpado disso, você mulher foi culpada. Ele não procurou achar culpado, ele tão somente aceitou que Deus tinha dado tudo para ele. Falou com a sua mulher: será que nós temos recebido toda coisa boa de Deus, tantos bens de Deus, e não podemos receber também o mal? Se você quer ver o final da história, sabe, irmãos, que quando Jó foi despertado por Deus, ainda lá, doente, para que ele orasse pelos seus amigos. E diz que enquanto Jó orava, Deus mudou a sua sorte. Enquanto ele orava, não pedindo: ó Deus, me cura, tira-me desta terrível enfermidade.
tira-me desse poço profundo de luta e sofrimento. Não, ele estava orando, dizendo: ó Deus, não me impute aos meus amigos o seu pecado. Ó Deus, abençoa, toca, cuida deles. Disse lá que enquanto ele orava, Deus então começou a restaurar sua sorte, a sua saúde recuperou, e Deus então mudou tudo. A Bíblia descreve que Deus deu-lhe novamente filhos, bens, respeito. Deus deu tudo a ele, não que ele pedisse, ele não pediu a Deus nada. Mas também quando Deus permitiu que fosse tirado, ele disse: eu posso ainda glorificar a Deus, com coisa ou sem coisa. O que eu quero fazer um apelo para a igreja hoje à noite: meus amados, sejam íntegros, não fique deixando espaço para o diabo entrar na tua vida em determinadas áreas. Não deixa a sua vida ser uma vida irregular. Deus te chama hoje para que você seja essa pessoa, aos olhos de Deus, uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que corre do mal, foge do mal. Não brinque com o pecado. Uma pessoa que ocupa sua mente em acreditar nas possibilidades de Deus, nos impossíveis de Deus, na graça de Deus. Um coração grato a Deus, até pela prova que você está passando, porque a prova é para te levar a ser aprovado, ser vencedor lá na frente. O tamanho que a prova vai durar, eu não sei. Mas eu só sei que Deus nessa noite quer olhar dos céus e achar em você um coração justo, reto, íntegro. Jó não negou a sua fé. Jó demonstra nas suas atitudes que enquanto tudo estava bem, ele era um servo fiel, e quando tudo estava ruim, ele continuava sendo um crente em Deus. Quando tudo estava bem, era crente. Era visto como uma pessoa de atitudes, virtudes, que eu vou pedir a você, se possível, leia o livro essa semana, você vai ficar encantado com o caráter desse homem. Quem era esse homem? O que ele fazia? Como ele era essa pessoa que Deus o elogia e fala dele como um homem íntegro. Nós estamos aqui, queridos, neste mundo, cercados de tantos males. A Bíblia declara que o mundo que nós vivemos nele é um mundo que jaz no maligno. A palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno. Você levanta pela manhã, sabe que o sistema que governa esse mundo, o mundo que você vive nele, é um mundo cercado de males. Jovens, adolescentes, aqui hoje à noite, eu quero fazer um apelo para vocês. Todos os dias, diga: Jesus, entra dentro do meu coração hoje. Senhor, seja o árbitro no meu coração. Espírito Santo, me guia, não me deixe de maneira nenhuma me envolver com coisas erradas no colégio, na rua, com meus amigos, cabeça tudo virada. Eu quero que o Senhor me livre do mal. Já notou que Jesus disse na oração chamada oração do Pai Nosso, quando ele fala lá, que não apenas nós deveríamos pedir perdão, mas ele diz também: livra-nos do mal. Isto é, precisamos tanto, irmãos, desses livramentos, porque o mal campeia por todo lado. O cristão está cercado pelo mal e precisa viver como Jó,
desviando-se do mal. A Bíblia disse, não é o que Deus disse, que ele fazia o quê? Deus diz assim, lá no versículo número 8 de capítulo 7, de capítulo 1, não é? Porque ninguém há na terra como semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que é desviar? Está indo aqui na direção. Aquilo ali é um laço para você dar volta. Amém? Desvia do mal. Deus nessa noite nos chama, irmãos, para sermos cristãos de uma cara só. De uma cara só. Deus nos chama nessa noite para que a essa cara que eu venho na igreja, adoro a Deus, é a mesma cara que quando ninguém está por perto, Deus olha para mim e me vê uma pessoa íntegra. Deus me chama e chama você nessa noite para viver assim. Não viver de aparência, mas viver de fato e de verdade. Que Deus nos ajude nessa noite, queridos, a sermos íntegros, inteiros, não uma vida fragmentada, partes muito boas, mas áreas da vida muito lapsa, muito o comportamento inadequado. Que Deus te ajude. Deus te ajude. Jovens, que vocês que gostam de esporte, quando for jogar futebol, não pode se transformar lá num leão, numa fera, e na igreja, um carneiro. Não. Você tem que ser o mesmo lá. Não é nada errado praticar esporte, é? Não é nada errado. Ontem à noite eu fui comprar um presentinho para uma criança que nós fomos no aniversário hoje, e eu entrei numa loja, num shopping, e eu notei que o papo do pessoal lá era o assunto de tatuagem. Tal. Aí, de repente, o moço, acho que é o gerente da loja, ele disse, vamos perguntar aqui para ele, vamos perguntar aqui para o pastor. Eu disse, por quê? Eu tenho estrela de pastor na testa? Não, mas o senhor tem cara de pastor. Eu falei, mas cara? Quem disse que você, pastor, tem que ter cara? Não, o senhor tem cara. Qual a sua opinião? Me jogaram lá numa... Porque uma das funcionárias estava dizendo, eu vou fazer dos meus filhos. Estava uma contenda lá, e ele, acho que ele era evangélico, ele disse, eu acho que não deve fazer e tal. Mas, no fim, eu acho que eu não tenho estrela na testa que sou pastor. Aí, no fim, ele disse, não, eu disse isso porque ela falou. Eu não lembro ter visto aquela pessoa na minha vida, mas ela falou assim, não, é que eu sou prima do Daniel. Sei lá. Hein? Na loja do Boulevard, é. Eu não me lembro ter visto ela na vida, ela já me viu. Deve ser evangélica, né? Vamos ficar em pé, queridos. Mas eu achei graça, porque não tem... Ser cristão, você não tem estrela na testa, você tem Cristo no coração. Mas muitas pessoas realmente olham para a gente e dizem, o senhor tem cara de pastor. E às vezes, o senhor tem... Não é? Que Deus nos ajude a sermos, aonde andarmos, aonde colocar o nosso pé, que nós continuemos a ser íntegros, desviando sempre do mal, porque o mal está em toda parte. Amém? Bondoso Deus, eu quero te agradecer por mais este momento tão precioso aqui na sua presença hoje à noite. Quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez falar da sua palavra e exaltar a sua soberania
E nessa noite saber que o Senhor olha para mim, para nós, pois como Deus tu és onipresente, onisciente, o Senhor nos conhece. Dá-nos nessa noite, Senhor, um coração cada dia mais inclinado para a verdade, mais inclinado, ó Deus, para a inteireza. Não permita que sejamos, ó Deus, cristãos, vivendo uma fé fragmentada. Nós queremos viver de fato e de verdade. Abençoa nessa noite o seu povo aqui, a minha vida. É o que eu lhe peço, em teu nome, para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.